Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora advogada e hoje vou analisar mais um texto que eu escrevi. Dessa vez o título é o seguinte: Reverência, uma atitude virtuosa. Antes, gostaria de dizer que eu tenho uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final. Estou também, obviamente, no YouTube, Soraya Câmara. Bem, vamos ao texto? Reverência é uma atitude virtuosa. Por que virtuosa? Porque a reverência é uma virtude. Nós vamos analisar isso. Etimologicamente, a origem do termo reverência é do latim e quer dizer o quê? Temor respeitoso. Então, o sentido de reverência está atrelado ao sentido de respeito e humildade. Vou explicar. Reverência é, acima de tudo, que uma ação, porque você, ao reverenciar o outro, a natureza, a vida, a Deus, uma força maior, você vai exercer essa reverência, a virtude, através da ação. E essa ação vai demonstrar o quê? Vai demonstrar respeito e humildade em relação a algo, a alguém, ao sagrado ou a algo importante. Então, reverência, essa virtude, não está relacionada somente ao sagrado, mas a tudo. Você reverencia e deve reverenciar tudo na vida, em especial a vida, porque ela é sagrada. Foi dada para nós, a vida, por uma força maior, por Deus. Então a gente deve reverenciar a vida acima de tudo, em respeito. Então a virtude da reverência é o quê? É um respeito, é um ato de humildade, de reconhecer o que está fora de você, que você não é o centro do universo e que existe algo maior fora de você, que é uma força maior que nos rege, é Deus, é a natureza, é a própria vida em si, é o outro. É o outro que está fora de nós. Também devemos reverenciá-lo em respeito, inclusive, a Deus, pela criação. Então, o ato de reverenciar é um ato de reconhecer algo maior fora de você. Maior do que o teu eu, maior do que você. Então, você reverencia num ato de humildade, num ato com respeito. Isso é reverenciar. Então, as reverências costumam estar relacionadas ao âmbito religioso, né? Por meio das missas, dos rituais sagrados, em reconhecimento a algo maior, divino. A gente sempre relaciona. E está também a reverência, como eu falei, relacionada ao sagrado, mas não só isso, também ao sagrado. Então, reverência, enfim, não é somente um profundo respeito pelas coisas sagradas, mas também pelo outro, pela própria vida, por Deus, por uma força maior, pela natureza, por tudo que nos rodeia. Um ato de reverenciar em agradecimento a Deus, a uma força maior, acima de tudo, com certeza, né? É um agradecimento, o ato de reverenciar. E quando o indivíduo exerce essa virtude da reverência, ele tá voltado para quê? Para as boas ações, para as boas obras, para um aprimoramento da conduta constante, porque a gente tenta se melhorar constantemente, e isso deveria ser a meta de todo ser humano, a gente melhorar constantemente como ser humano, exercendo as virtudes, que não é fácil, né? É um treinamento constante para se tornar um ser humano melhor. Então, reverenciar a vida é uma ação espiritual, ela está acima do material, ela está além de tudo, porque é uma virtude, né? Uma virtude é algo voltado para o bem, né? Que abrange consideração, honra, estima e deferência. Quando a gente exerce a reverência, a gente está exercendo o quê? Uma consideração em relação ao outro, uma consideração em relação à vida, a tudo que nos rodeia, uma deferência, um ato de humildade e de respeito. Ou seja, eu reconheço você fora de mim, como algo, como criação de Deus. Eu respeito o outro, a vida, enfim, tudo que nos rodeia.
Então, honra e estima também. A vida é sagrada, como eu disse, por isso ela deve ser reverenciada. Na religião, a reverência é uma virtude, como todos sabem, fundamental de respeito e deferência para com Deus, para uma força maior que nos rege, como eu já disse. Sem um certo grau de reverência, um certo grau, não dá para exercer o que? A cortesia, a gentileza, a consideração pelos sentimentos do outro e os direitos, e reconhecer os direitos alheios. Então, para conviver em sociedade, é necessário exercer a virtude da reverência, do respeito e da humildade ao mesmo tempo, para reconhecer o que está fora de você, o que está além de você, e que você não é o centro do mundo e do universo. Então, é importante, lógico. Infelizmente, o que acontece? Acontece que o sucesso, o poder e o dinheiro estão em primeiro lugar para a maioria da sociedade moderna. Em primeiro lugar, ele tem sua importância, o sucesso, o dinheiro, todos sabem que tem, e o poder, mas na medida certa, a gente tem que dar importância na medida certa, não reverenciar de uma forma exacerbada, exagerada, o sucesso, o poder, o dinheiro, porque isso traz infelicidade, isso traz um desencontro com nós mesmos. E isso não vai gerar boa coisa, vai gerar indivíduos doentes na realidade, porque não vai ao encontro de si, do interior que existe desde que nascemos. Então a gente reverenciar o que está fora de nós, o efêmero, o passageiro, de uma forma exagerada, o sucesso, o poder, o dinheiro, por exemplo, traz infelicidade e torna a sociedade uma célula doente. É verdade. Tantos transtornos psíquicos em evidência o tempo todo no mundo, as pessoas com transtornos, infelizes, com problemas, e toda essa desordem econômica, política no mundo, muitas vezes, tudo isso dá também um significado exagerado, um valor exagerado para o sucesso, o poder e o dinheiro. E além do que devia. Então, há um declínio espiritual na humanidade, na modernidade. É só ver como está o mundo, como estão as pessoas, de um modo geral, não são todos. Então, o homem moderno não possui confiança necessária em si mesmo, como eu disse. Não vive o seu universo interior, que é importante, antes do exterior. E estamos num capitalismo no sistema movido pela ganância, o chamado capitalismo selvagem, que não é o capitalismo humanista, né? Que é outro sentido maior e muito melhor, né? Então, nós somos inseridos e tudo isso faz a gente reverenciar o que não deve de forma exacerbada. Reverenciar o consumo de forma exacerbada, o capitalismo como ganância, não como humanista, não capitalismo humanista. O dinheiro, o sucesso, o poder, reverenciar de forma exagerada e reverenciar em primeiro lugar. Tudo isso está ligado ao que eu estou falando, a reverência, a virtude da reverência que deve ser exercida, como toda virtude, com equilíbrio, tentar exercer com equilíbrio. Então, a sociedade reverenciando tudo isso que eu falei, ela fica uma sociedade perdida, doente e não vai ao encontro de si mesma, né, do seu interior, que é importante. Então, toda virtude é importante ser exercida, né? Óbvio, é uma virtude. Então, a virtude é uma verdadeira inclinação para o bem, é uma boa coisa, óbvio. E caminha pessoas para o equilíbrio, não para o desequilíbrio, como está a sociedade moderna. É só a gente perceber e ver as notícias, enfim, estar no mundo, vendo o mundo, que a gente já confirma isso que eu estou falando, né? Todos sabem. Então, a gente tem que cultivar, na medida do possível, porque é difícil também, as virtudes, paciência, coragem, fortaleza, enfim, e outras, né? E aqui eu estou dando ênfase à reverência, a reverenciar a vida,
Uma reverência para com a vida, para com o outro, para com a natureza, para com a sociedade, para com tudo que se manifesta ao redor de nós, para com Deus, para uma força maior. Reverenciar num ato de humildade e deixa o espírito da gente mais manso quando a gente reverencia o que está fora de nós. Deixa a gente com o espírito mais manso, né? Então, continuando, a reverência envolve reconhecimento. É um reconhecimento a reverência, quando você exerce a ação, a atitude, né, da reverência, a virtude da reverência através de uma atitude, né? É um reconhecimento de algo percebido como sendo maior do que eu, maior do que nós mesmos, né? É muito importante a gente reconhecer uma dimensão fora de nós, maior do que nós. É muito importante. De certa forma, a gente tem que ter uma reverência com nós mesmos, nos respeitarmos, né? E num ato de humildade, de reconhecer que temos defeitos e qualidades e que precisamos melhorar, porque essa tem que ser a meta sempre, melhorar em tudo na vida, né? Inclusive como ser humano. Isso é um requinte que eu estou falando, na minha opinião, um requinte espiritual, um requinte filosófico, pensar as virtudes, pensar em ser melhor como ser humano, pensar em dar o melhor, em ajudar, em ser útil, e se lapidar, enfim. Isso é um requinte, na realidade, filosófico, espiritual, e que não é o que ocorre na sua maioria, né? As pessoas não pensam em exercer as virtudes, né? E eu estou falando, no caso aqui, da virtude da reverência, né? Enfim, a reverência é algo ativo, não é algo passivo. E está associado à responsabilidade em relação àquilo que se reverencia. No momento que você reverencia o outro, aquele outro, não só no sentido filosófico, como todos, mas um específico também, você está tendo um ato de associado à responsabilidade. Você está dando, é como se você confirmasse a existência e a conduta do outro ao reconhecer o outro. Isso é complexo, filosoficamente, né? Então, natureza, ciência, literatura, filosofia, grandes filósofos, líderes bons, artistas, arte, música, sabedoria, beleza, enfim, tudo isso que eu falei agora pode ser um estímulo, podem ser um estímulo e um foco de reverência. Então a gente tem que reverenciar a vida acima de tudo e uma força maior que nos rege. Então a gente reverencia a natureza, a ciência, a literatura, a beleza, a sabedoria, os líderes bons, né? Os artistas, a arte, a música, a vida. É um constante reverenciar também, né? De uma certa forma. É um constante reverenciar, num ato de humildade e de respeito para o que está fora de nós, né? Então, além de comportamento respeitoso, exercer a reverência em reconhecimento a Deus, por exemplo, ao sagrado, à vida, enfim, a reverência é uma virtude acima de tudo, né? Que deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? As virtudes deveriam fazer parte de forma consciente do nosso dia a dia, para a gente trabalhá-las cada vez mais, para se tornar cada vez mais um pouquinho um ser humano melhor, né? Então, uma sociedade refinada, intelectualmente, filosoficamente, espiritualmente, pensa as virtudes, quer trabalhar as virtudes. Eu quero ter mais paciência para comigo e para com o outro, para ser mais útil à sociedade, ao mundo, perante uma força maior. Então, é um requinte, uma sociedade que chegar um dia a ficar pensando, muitos pensam já, né? Mas eu falo num sentido total, sociedade moderna, né? Não é o que acontece. Pensar a virtude constantemente. Hoje eu vou desenvolver a virtude da paciência, estou precisando melhorar nesse sentido. Bom, amanhã eu vou desenvolver a virtude da fortaleza. E assim vai. Então, uma sociedade que pensa a virtude é um requinte, né? Para poucos ainda, eu acho. Não para muitos, né? No sentido da sociedade em geral moderna. Enfim, e você reverenciar, ao reverenciar,
ao exercer essa virtude e as outras virtudes, você está indo ao encontro de uma força maior, de uma energia maior que nos rege, que está com a gente. Então, é maravilhoso pensar isso, exercer e aplicar, e tentar aplicar no dia a dia na vida. É maravilhoso, né? Enfim, quando estamos diante da manifestação de uma virtude, alguma pessoa exercendo respeito, a fortaleza, e no caso aqui a reverência, devemos silenciar como forma de reverência. A gente reverencia o outro que está exercendo a reverência. Isso é um requinte, né? A gente reverenciar o outro no momento que ele está reverenciando também. É nobre quando exercemos a humildade e permitimos que o outro confirme nossas virtudes. Isso também é nobre. É um ato de reverência do outro para com você, no caso, né? Reconhecendo suas virtudes. Então é nobre quando exercemos a humildade e permitimos que o outro confirme nossas virtudes. Enfim, reverência é um profundo respeito pelas coisas sagradas, pelas pessoas, pela vida e por Deus, por uma força maior. Então a reverência é uma nobre qualidade da alma. É um requinte, né? Ter consciência e sentir reverência e tentar desenvolvê-la cada vez mais. É um requinte filosófico e espiritual. Eu diria que, infelizmente, no mundo de hoje, como eu disse, é para poucos. É para poucos, né? Em relação ao mundo todo, à modernidade, a essa balbúrdia que está o mundo, né? E muitas pessoas perdidas, infelizmente, né? Então, eu espero que eu tenha passado o meu recado sobre reverência, que é mais uma virtude que a gente deve trabalhar na gente para melhorar como ser humano, reverenciar o outro, a vida, a Deus, tudo que está fora de nós e é mais do que nós. Nós não somos o centro do universo, né? E eu termino essa exposição aqui sobre a reverência com um pensamento de Simone de Beauvoir, que viveu de 1908 a 1986. Escritora e filósofa existencialista. Simone de Beauvoir, o que ela diz? Quando se respeita alguém, não queremos forçar a sua alma. Sem o seu consentimento. Perdoe-me, vou repetir. Quando se respeita alguém, não queremos forçar a sua alma. Sem o seu consentimento. Olha que coisa linda, né? Então eu reverencio vocês. Namastê. Obrigada.